Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos e abraçados pela Casa Caminho de Luz. Eu vou ler um trecho do livro Convites de Sheila, que se chama Quando? Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedade surgirem indefassáveis, quando a enfermidade física aparecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores. Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras. Deus, porém, é luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, e que o porvir junto a Deus representará sempre a garantia de vitória espiritual e a realização da verdadeira felicidade. Sendo assim, emanados do amor de Deus no nosso coração, que estejamos abertos com a mente e o coração para a palestra que se iniciará logo mais. É o meu desejo para vocês do fundo do coração. Assim seja.
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Antes de iniciarmos a abertura, eu vou passar um recadinho, uma utilidade pública. Teremos um seminário Kardec e o Evangelho, que será das 14 às 18 horas, no dia 19 de outubro, próxima semana, tá? Vai estar junto neste seminário Elaine Cap, de Jaraguá, e o nosso grande amigo Jones, aqui de Tubarão. Então fica o convite a todos, quem puder, quem tiver disponível nessa data, quem quiser comparecer. A entrada é gratuita e a doação é um leite em pó. Isso, vai ser no teatro, no Cine Teatro Mussi, Centro Histórico de Laguna. É um evento pelo Centro Espírita de Laguna, Seara dos Pobres. Tá? Então fica esse recado para nós aí. E agora vamos desligar o celular e vamos rezar, né? Vamos fazer a nossa oração. Então convidamos a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus neste momento, agradecer a Ele por esta oportunidade de estarmos aqui unidos, em nome dEle, o nosso grande modelo e guia, o governador deste educandário terreno, aonde também agradecemos por mais este final de semana. Ontem tivemos o Dia das Crianças e nós lembramos que somos as criancinhas do Cristo. Então agradecemos a Ele pela oportunidade de estarmos aqui crescendo, aprendendo, buscando conhecimento. E também o dia de Nossa Senhora Aparecida, de nossa Mãe amada, Nossa Maria de todos os amores, de todas as dores. É com muita gratidão que nos elevamos ao Mestre por mais este momento. Que possamos, na data de hoje, unidos aqui nesta harmonia, buscarmos um pouquinho do entendimento, nos fortalecendo para que possamos construir em nós uma caminhada melhor, que possamos ser espíritos melhores e que Jesus nos abençoe sempre. Com este pensamento, nós, em nome dele, dos benfeitores amados aqui presentes, do mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, rogamos a permissão para abrir a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E hoje teremos aqui para nos brindar com o seu conhecimento, a nossa grande amiga, conselheira desta casa, uma pessoa muito importante, monitora, trabalhadora há muito tempo neste lar, neste centro espírita Caminho de Luz, a nossa irmã Genesi Tavares. Que Jesus te abençoe e te ilumine, ela que faz parte desta casa. Para que essa casa pudesse estar desse jeito, faz parte já de uma longa caminhada, né, Genesi? Desde 98, juntos aqui, fortes, firmes, é onde convidamos sempre a todos para estarem junto de nós. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados. Esqueci do óculos, né? Porque sem ele. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a eutanásia. Foi a segunda vez que Divaldo veio a Tubarão, em 2008, no mês 7, no ginásio Salgadão. E ele falou da eutanásia, as consequências que tem para quem faz e para quem recebe, né? Principalmente se for da vontade da pessoa. Então, ele coloca para a gente
Hoje eu estou cheia de pedacinhos, está aqui. Ele começa falando sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação, com uma explicação assim, diferenciando a lei de causa e efeito da ação e reação. Porque nós sempre falamos lei de ação ou reação, de causa e efeito. A ação e reação, ela serve para corresponder uma reação de igual intensidade e sentido contrário da lei da física. Ela é diferente da ação, da lei de causa de ação e da lei de ação e reação, causa e efeito, que é o nosso caso. Então, diferente da lei de causa e efeito, pois nem sempre é de intensidade igual em sentido contrário. Porque assim, a lei de ação e reação, se alguém pegar uma bola e jogar com toda a força numa parede, ela vai voltar na mesma intensidade. E quando é uma lei de ação, de causa e efeito, nunca volta na mesma intensidade. Nunca. Por quê? O menino pode jogar bola com alegria, com brincadeira, o jogador, e ela volta. Agora, quando é na questão de causa e efeito, nem sempre o que eu causo, o efeito é o mesmo. Porque eu posso causar uma mudança na pessoa, uma coisa boa, e eu posso causar um transtorno. Então, a lei de ação e de reação é a lei da física de Isaac Newton, não é? Mas nós temos que entender que sempre dentro da lei de causa e efeito, qualquer situação nós vamos estar envolvidos. E a gente vai ter um entendimento nessa história que Divaldo, hoje eu estou assim meio afônica, que o Divaldo falou quando esteve aqui em Tubarão pela segunda vez. Então ele fala da eutanásia, mas ele contou uma história bem interessante. É claro que eu não vou ser tão rica em detalhes quanto ele foi, que foi amanhã falar de 2 horas, nós aqui temos no máximo 40 minutos. Então ele conta que ele, estudante de medicina, morando na Califórnia, estava no 5º semestre. E lá na Califórnia deu um determinado dia uma chuva intensa que alagou as ruas, quebrou árvores e muita gente estava precisando de médicos. E no hospital onde ele já fazia estágio na época, que isso já tem muitos anos, não tinha mais médico. E o telefone tocou, a secretária pegou o telefone e perguntou o que era. Daí a parteira disse: não, eu preciso de um médico urgentemente, porque senão mãe e filho vai morrer, porque eu já estou desde manhã e ela já quase não tem mais força. Eu já não sei mais o que fazer. E a atendente disse: mas nós não temos nenhum médico aqui, senhora. Ela insistiu: se não vier, os 2 vão morrer. Nesse instante ela foi olhar a lista de médicos que estariam de plantão e ela viu que Merlin estava no 5º ano, mas também era um aluno assim, muito estudioso, sabia muita coisa da medicina, e ela falou para ele: Merlin, tem uma situação assim, assim, tu vais lá. Então, antes dele ir, ele falou com o obstetra, e o obstetra orientou direitinho o que ele tinha que fazer. Então, ele pegou todo o material necessário, pegou o carro dele, demorou muito, porque já estavam obstruídas as estradas. Quando ele chegou lá, era tipo um cortiço, muito relaxado, com muito lixo, e ele subiu. Quando chegou lá, ele viu aquela mulher numa cama de madeira, sem colchão, já assim, muito fraca, olhos fechados, e a parteira desesperada. Ele nem usava parteira, ele usava o termo aparadora, não é? E ele foi lá, examinou a mulher, tudo, e a mulher não fazia mais contração, mais nada. Aí ele ficou muito desesperado,
levantou-se e foi para a janela. Como a gente sabe que depois de uma tempestade, o céu limpo, o céu tudo estrelado, e ele olhou e disse: meu Deus, me ajude. Me dê uma luz. Direcione as minhas mãos para que eu faça alguma coisa para que esses dois não morram. E rezou o Pai Nosso com muita fé. E quando ele saiu dessa oração, que ele olhou, a mulher estava já gemendo. Ele foi examiná-la, ela tinha já contração, fraquinha, foi tendo, e deu à luz a um menino. Mas como toda mulher que tem um parto difícil, ela é agraciada em seguida por um sono reparador. E a mulher dormiu, a parteira já estava assim muito cansada, cochilando numa cadeira. Ele pegou o menino e levantou com as duas mãos para ver tamanho, para sentir o peso e coisa e tal. Só que quando ele levantou, ele viu que o menino tinha um pé torto. Aí ele disse: não, o que é que vai fazer uma criança com pé torto no mundo de hoje? Ele vai ser ridicularizado, vai ser chamado de coxo, de pé torto, de manco. Não, eu vou fazer o objetivo que eu trago comigo, que é a eutanásia. A mãe está dormindo, a parteira também, ninguém vai saber que eu fiz isso. Eu vou dizer que o menino nasceu morto. Aí ele preparou toda a injeção e, de repente, ele teve um pensamento: tu não é Deus, tu não pode decidir se a pessoa vai viver ou não. Aí ele se tocou que ele não tinha esse poder. Ele pegou a seringa, deu fim na seringa, terminou todos os procedimentos e foi para o hospital. A vida seguiu, Merle se formou, se casou, tinha uma clínica na Califórnia, era pediatra, um pediatra muito bom. A filha também se formou em medicina e casou e teve uma filha, que seria a única neta deste médico, Bárbara. Uma das noites, o tempo passou, uma das noites daquela, terríveis, de chuva, né? O telefone de madrugada tocou, ele atendeu, era para ele ir no Instituto Médico Legal para reconhecer 2 corpos. E ele foi. Quando chegou lá, era a filha e o genro. Daí ele voltou desesperado e assumiram a netinha de vez, porque, segundo ele, avô e avó educar os filhos, deseducam os netos, que a gente faz tudo o que eles querem, ama em dobro, então a gente vai cuidar dela. E a menina perguntava: onde é que está mamãe e papai? Ela dizia: mamãe e papai fizeram uma grande viagem. E um dia nós vamos encontrá-los. Bem, a menina chegou aos 7 anos e lá ela tinha terminado o jardim e ia para o fundamental. Então ele resolveu que faria uma festa para ela se despedir dos amiguinhos. Só que no dia dessa festa, era um sábado, a menina amanheceu com muita febre. Ele medicou a menina melhorou. Quando estava para iniciar a festa, ela estava com febre forte. E ele, então, deu um outro medicamento, ela foi feliz para a festa. Mas num determinado tempo da festa, ele olhou procurando a neta e não enxergava. Daí ele saiu para procurá-la, ela estava sentada num banco, embaixo de uma árvore, quase desmaiada, febre muito alta. Ele levou para casa, chamou um outro pediatra e ele examinou a menina e disse: olha, Merle, a tua menina está com uma virose e a medicina ainda não identificou que tipo de vírus é, ainda não tem um antídoto. Então, ela não vai durar mais do que 15 dias. Eu disse: não, eu não vou deixar minha neta morrer assim sem recurso. Aí ele disse: bem, eu posso te indicar um médico em Nova York. E ele foi para Nova York com a menina. Quando chegou lá, o médico examinou, mandou fazer todos os exames possíveis e impossíveis. E quando vieram os resultados, ele disse: aquilo que eu já te disse. Não descobriram ainda o vírus que provoca essa virose. Não,
mas tu vai para casa. Então, assim, ó, tu faz a eutanásia nessa menina para evitar todo o sofrimento. Ele disse, mas está louco? Como é que eu vou fazer eutanásia na minha neta, sangue do meu sangue? Então, ela vai definhar, ela vai ter dificuldade de respirar, ela não vai falar mais, vai ser um período de muita dor para ela e para vocês. Eu disse, não, então, por favor, me diga. Um outro médico, outro país, eles têm na Alemanha. Aí 3 dias de viagem. Naquela época ele foi para a Alemanha. Menina definhando no braço dele. Quando chegou lá, esse especialista disse, não, Merlin, resta pouco tempo. Leve ela para casa, para ela ter mais conforto. Ele disse, não. Ele disse, bem, tem um moço que mora num subúrbio de Nova York, então ele teria que voltar para Nova York, que ele já testou o vírus, mas não sabemos nada ainda de oficial. Vou te dar o nome, vou te dar o endereço, vou entrar em contato com ele. E ele foi com a menina, voltou para Nova York. Quando ele chegou lá, segundo o relato dele, a ambulância caindo aos pedaços. Ele disse, não, mas eu vim aqui, eu embarcou na ambulância, porque ele era meio soberbo. E foi. Quando chegou lá, a clínica desse médico era um barracão, sujo ainda. Ele disse, meu Deus, mas eu vou. Aí quando ele entrou, ele disse, boa tarde, eu sou... Já ia ter aquela postura de superioridade. Ele disse, eu sou Merlin, pai da menina, avô da menina Bárbara. Só que ele queria já dizer, eu sou o doutor. Aí ele disse, não, tenho que ter humildade. Primeiro foi a eutanásia, agora foi a questão da humildade que começou a despontar nele. Aí o médico falou, como é o nome desta menina, como é o nome? Daí ele disse, é Bárbara. Aí ele disse, o senhor poderia me trazer aquela mesa de rodinha que eu quero botar a Bárbara ali em cima? Aí ele levantou e foi buscar a mesa, botaram Bárbara ali em cima. Aí ele pegou e disse, Bárbara, eu vou tocar em alguns pontos e vai doer bastante. Só que ele tinha assim um conhecimento humanitário vastíssimo. A cada toque que ele fazia na menina, ele perguntava, Bárbara, você gosta de jogar bola? Ela, sim. Quando ele ia tocar no lugar, ele dizia, Bárbara, você gosta de pegar chuva? Sim. E foi perguntando, fazendo as perguntas à Bárbara. Quando ele terminou, ele disse, agora eu vou chamar a enfermeira para pôr o maiôzinho dela e nós vamos levá-la para a piscina. Uma é fria e outra é térmica. Ele começou dando aqueles banhos nela. Quando terminou uma quantidade, ele disse, agora sim, vou avisar. Eu tenho um antídoto, mas não foi ainda feito em nenhum humano. Já fiz em rato, em macaco e outras coisas, mas deu certo. Ele assim, não, minha filha, minha neta vai morrer, fazendo ou não fazendo, então faz. E a menina curou-se, recuperou-se. Só que no trajeto que ele fazia de Turim para Nova York, ele lembrou da parte dele da eutanásia. Quando ele vinha buscar esse médico, ele lembrou, quando eu estava no 5º ano, a minha tese era a eutanásia, porque eu via a eutanásia como um benefício para aquele que tem Alzheimer, um benefício para aquele que tem câncer, que evita dele sofrer, essa era a justificativa dele. É um benefício para aqueles que cuidam dessas pessoas. Eu sou a favor da eutanásia. A tese dele era esta. Só que ele entrou num confronto, numa prova. Na hora que o primeiro médico disse, melhor que tu faças eutanásia, ele está louco. E ele queria trabalhar em cima da eutanásia. Aí ele lembrou do caso desse menino que nasceu com o pé torto, e naquelas condições. Aí quando voltando lá a história, quando a menina curou-se, daí esse Merlin dizia, eu sou, de novo, a falta de humildade. Ele disse, o senhor não precisa dizer quem o senhor é, eu sei quem é você.
A minha mãe sempre contou a sua história, doutor, que foi você que fez eu vir ao mundo, que salvou a minha mãe e por sua causa eu sou médico, mas médico dos pobres. Então o senhor não precisa dizer o que o senhor fez, porque a minha mãe fez. Então observem bem, às vezes a gente passa por tantas situações na nossa vida e a gente não aprende, não se modifica. Às vezes a gente tem que estar próximo de perder alguém muito importante para que a gente comece a se modificar. Então é a lei de causa e efeito. Primeiro porque quando ele deixou de fazer a eutanásia, a tese dele já não foi mais sobre a eutanásia. Segundo, que quando a neta passou por essa aprovação, ele também já se modificou um pouco. Ele fez valer o amor. Embora ele tendo visto aquela clínica naquele estado, ele tinha uma esperança. E para falar disso, eu trouxe o livro de Cristiano Torch, Espiritismo Passo a Passo com Kardec, que é um apanhado das 4 obras básicas da doutrina espírita. Então ele fala sobre causa e efeito. Ele diz: a justiça divina é perfeita e infalível, e é infalível, porque está inscrita em nossa própria consciência, o livro do Espírito, na página 621 e 964. Por quê? Tudo está inscrito na nossa consciência. Tudo. Por quê? Porque de existências anteriores a gente traz muita coisa para que nesta existência a gente possa modificar, fazer melhor. E pelo benefício do esquecimento, às vezes a gente faz até pior. Deus não falha. Todos os nossos atos passados ou presentes, bons ou maus, repercutem futuramente em nossas vidas. Então, tudo em nossas vidas, em nossas existências, porque vida é uma só permeada de existências, né? Então, tudo que nós fizermos, olha a causa e efeito. E então, tudo que nós fizermos vai ter um efeito. Então, vamos pensar quando tomarmos uma atitude, quando dissermos alguma coisa, né? Ou se porventura a gente entrar numa confusão de falando mal de alguém, nós vamos um dia responder por isso, se não nesta existência, mas em outra. Não é? Aí o número 2, ele diz: princípio de causa e efeito. Tal como as outras leis naturais, o mecanismo perfeito da justiça divina. É o único mecanismo perfeito para que eu comece a pagar aquilo que eu fiz errado ou deixei de fazer. Vejam bem esse médico, estando só ele no hospital, quando chamado, se ele se recusasse a ir, era mais um problema que ele teria que resolver. Ele já teve uma situação muito dolorida com a netinha. Foi para ele sentir que o caminho que ele estava na eutanásia não era um caminho correto. Pela lei de causa e efeito, por ela verificamos que Deus não castiga. Deus é justiça. Tá? Também não perdoa de uma vez para outra. Nós temos que merecer o perdão dele. Tá? Então, ele é a justiça. Nós temos que merecer o perdão dele. O que ele nos dá são oportunidades de se redimir diante daquela falta que nós tivemos. Volto a repetir, por isso as reencarnações que nós temos. O princípio de causa e efeito, tal qual da reencarnação, é manifestação de soberana justiça e infinita bondade e misericórdia. Só existe a reencarnação pela bondade divina. Já pensou se nós fôssemos daquela crença que quando a gente desencarna, a gente tem 3 saídas: céu,
purgatório e inferno. Já pensou nós ficar queimando na eternidade? Né? Ou ficarmos no meio termo, como não fiz o catecismo, fogo até a cintura, do resto para cima era água quente, que não dava muita diferença. Né? Então, isso seria terrível. E nós hoje temos entendimento que o inferno está dentro da nossa consciência, dentro do nosso pensamento, dentro das nossas ações. O homem ainda não pode gozar de completa felicidade na terra, em virtude de sua pouca elevação moral. Por isso que nós estamos aqui no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações que nós estamos. Nós estamos vendo o nosso planeta cada dia mais passar por maiores dificuldades. São essas cheias, essas guerras, essa série de coisas, esse número excessivo de irmãos que vivem na miserabilidade. Então, tudo isso, e não é a gente que escolhe que vem, é a nossa consciência. Porque quando a gente desencarna, Deus não julga, nós nos julgamos através da nossa consciência. É por isso que os espíritos dizem, coerentemente, a felicidade não é deste mundo, ainda. Porque um dia a felicidade vai ser deste mundo, quando nós estivermos na tabela bem próxima dos espíritos de luz, dos espíritos bons, né? O homem é quase sempre obreiro da sua infelicidade. Somos, porque às vezes falta para nós a aceitação das nossas dificuldades. Não tem um ditado popular que diz, aceita que dói menos, mas nós simplesmente não aceitamos algumas coisas. Se nós fôssemos um pouquinho melhores, poderíamos não aceitar, mas entender, não julgar, não recriminar. Nós queremos dar opinião, nós queremos julgar, nós não somos juízes. Para isso nós temos juízes, temos os delegados, temos a polícia, nós não somos eles. Deixe julgar eles que estão na função dele, mas também terão que responder a cada julgamento errado que fizer. Depois vem, muitos dos males deste mundo acontecem em razão das necessidades artificiais que o homem cria para si. Aquele que olha sem inveja para o outro, que esteja acima de ti, este que já tem essa condição de olhar para aquele outro e não tem inveja, não se revolta, esse já está subindo. Está subindo, mas tem muita gente que ainda se revolta com o outro. Mas ele ainda diz uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a influência dos maus sobrepuja o mundo a dos bons devido às fraquezas deste. Então, o mal às vezes nos atinge e a gente começa a dar vida a este mal no nosso pensamento devido à nossa fraqueza. E que fraqueza é isso? A nossa fé na justiça divina ainda é muito fraca, ainda é muito tênue. Né? O dia que a gente tiver certeza, nós não vamos mais duvidar da justiça divina. Porque se nós começarmos a observar, tem muita gente que ainda diz, com a morte o mundo, a vida se acaba. Então esse não acredita na justiça divina. Então este vai ter mais comprometimento do que aquele que acredita e começa a medir as suas ações. Depois, podemos fazer a nossa parte onde tivermos, independente da nossa profissão, independente de eu ter estudo, independente de eu ser um construtor, um engenheiro, um médico, não. Dentro da nossa profissão, nós temos o nosso conhecimento. E nós temos a inteligência. Às vezes não estudamos por algum impedimento muito sério, mas quando eu já estiver um pouco equilibrada, eu posso estudar. Porque conforme o mundo vai evoluindo, as facilidades de estudar vão se tornando mais abrangentes. Aí ele diz ainda, meu reino não é deste mundo. Jesus claramente se referia à vida futura, quando ele falava, meu reino não é deste mundo.
que ele apresenta em todas as circunstâncias como meta que a humanidade terá de alcançar. Então, ele apresentava e dizia que meu reino não é deste mundo, por quê? Porque ele tinha clareza que todos os ensinamentos que ele estava passando, ia chegar um dia que nós íamos entender, e o que ele disse não modificou nada. Ele disse isso há 2024 anos atrás. E hoje a gente ainda continua apegado nessa fala dele, que meu reino não é deste mundo. O reino dele é quando nós tivermos kits com todas as nossas dúvidas, estivermos num lugar melhor, com a opção de vir ajudar ou não. Chico Xavier contava uma história que dizia assim: no sábado à tarde, ele se reunia com uma equipe de pessoas com ele, embaixo de uma abacateira, e dali ele saiu para visitar as pessoas, levar alimento, e ele levava sempre e atender uma dona Mariazinha, que tinha um filho tetraplégico. E já estava moço, mas era um vegetal. Né? E um dia se juntou a ele um médico. Eu quero ir, Chico, que foi. Quando chegou lá, ele viu Chico e outro ajudante dando banho nesse moço, levando alimento. Aí o médico disse: Chico, a gente pode ajudar esse moço? Ele disse: como? Diga lá qual é a eutanásia. Daí ele disse assim: não, eu vou te contar a história dele. Ele, na época da escravidão, ele era dono de muitos escravos. Quando veio a lei do ventre livre, todas as mulheres grávidas ele matava, porque ele não queria libertá-la. Quando veio a lei do sexagenário, aqueles que faziam 60 anos, quando chegavam nos 58, ele matava. E quando ele soube da lei áurea, que libertava todos, ele matou todos. E quando ele desencarnou, ele não conseguiu ter paz do outro lado. Não conseguia. Porque uns seguiram a sua caminhada e outros ficaram com aquele sentimento de vingança dentro deles. Então ficaram pegando ele, batendo, incomodando, né? E um dia, essa dona Maria, disse: deixa ele reencarnar e eu vou ser a mãe dele. Ela era um espírito que não precisava mais voltar. Aí ela disse: pode? Ele disse assim: então ele não vai falar, não vai enxergar, não vai se movimentar. Eu cuido dele. Então ele veio, porque um espírito superior veio para cuidar dele. Daí quando ele disse isso para o médico não tinha esse entendimento, não está mais aqui quem falou. Então observe bem o quanto o crescimento intelectual, quando eu digo não é de eu ser isso ou aquilo, é de eu entender as leis de Deus, nos ajuda. Continuando. Tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral, para cada ação, uma reação igual em sentido contrário. Então, para cada ação, eu tenho uma reação. Então, é interessante que a gente comece a pensar: eu vou fazer isso. Mas que causa isso vai ter? O que vai causar? Que efeito que vai ter? Então, eu posso ponderar. Continua. Isso não quer dizer que todo sofrimento experimentado pelo espírito derive necessariamente do mal que haja cometido, pois toda expiação é uma prova. Olhe bem, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Por quê? Antes de reencarnar, o espírito pode escolher um tipo de prova. Ele pode escolher uma expiação. Se ele tem muitas coisas, né? Eu vou escolher, né, na próxima existência não enxergar, porque cada coisa que eu vejo eu critico para o mal. Então eu peço para vir sem enxergar. Por quê? Para eu não fazer mais isso. Então vê a gente que escolhe, né? E quando é a prova, não. A prova é uma coisa mais suave, né? Não é a religião professada que salva o espírito. Só o bem praticado é que salva o nosso espírito para o futuro. Então, olhe bem, não adianta eu vir aqui, eu ler o Evangelho,
aqui a gente sempre se sente muito bem, muito leve. E quando eu saio daqui, toda a paz que eu senti aqui se perde. Lá fora, eu volto a ser aquela que eu sempre sou. Então, a gente tem de começar a entender que nós temos que começar a modificar o quê? O nosso pensamento. Porque diz o Evangelho o seguinte: quando a gente, num tempo, na primeira geração que veio, vamos supor, havia só o sentido, depois sentido e sensação, sentido, sensação e amor, sentido, sensação, amor e inteligência espiritual, que somos nós temos amor e temos inteligência espiritual. Por que inteligência espiritual? Porque nós já temos um acumulado de muitas outras existências, nós já temos um conhecimento. E para encerrar, ele diz: não basta ao espírito apenas o arrependimento dos erros cometidos. Ele ainda terá de espiar e reparar as faltas, já na vida presente. Se não fizer nisso, nesta vida, ele vai voltar de novo para superar, para se modificar. Então ele coloca assim, em síntese de tudo o que vimos, a justiça divina pode ser resumida em 3 princípios, de tudo que nós falamos aqui, desde a história da eutanásia. Diz: o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito em aprendizado. Então, o sofrimento que nós passamos faz parte do nosso espírito que está vivendo um aprendizado. Então, a gente tem que começar a entender que as nossas dores muito intensas que a gente tem, a gente que pediu para passar por isso, para nesse período a gente meditar, para ver se a gente não se revolta. Se eu vivo uma pobreza muito grande e eu sou uma pessoa saudável, eu posso modificar. Eu deixo de me acomodar e vou trabalhar. Não é? B. Toda falta promanada da imperfeição traz consigo a natural e inevitável corrigenda. E claro, se nós não corrigirmos nesta, numa outra a gente vai corrigir. E vai corrigir nesta é através do amor, e numa outra da dor e da dor. Então é mais fácil a gente se corrigir pelo amor. Eu tenho mágoa de uma pessoa, mas eu posso trabalhar essa mágoa e transformar ela em amor. E o amor não é tu ficar abraçando ou beijando a pessoa. O amor é tu já sentir compaixão quando souber uma notícia ruim a respeito desta pessoa. Ele está passando por isso. Se eu não tenho amor, ainda vou dizer, é pouco. Tem que passar por pior. E se eu tenho amor, eu já rezo. É difícil, mas não é impossível. E a C. Todo homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Se nós tivermos vontade, a gente pode se libertar, como aquilo que nós acabamos de falar. Se eu tenho raiva da pessoa, se eu tiver vontade, eu já vou me compadecer quando ele estiver passando por uma dificuldade. De uma vontade associada ao trabalho redentor, assegurando assim a sua felicidade futura, a nossa felicidade. Então, resumo de tudo, a expiação é o sofrimento, a purgação ou ainda o resgate derivado do mal cometido. Isto é a expiação. E a aprovação é mais suave. A aprovação é o teste, a luta que impulsiona o aprendiz na estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então vamos torcer para que um dia a gente só tenha aprovação e não tenha mais expiação. E a gente vai vir, não importa em que situação estivermos, a gente vai passar por aquela dificuldade de uma forma tranquila, de uma forma confiante, que aquilo ali não está me incomodando. Eu ter bem claro que eu procurei essa situação. Então esta era a mensagem da noite de hoje. Eu torço e peço a Deus que pelo menos um tenha entendido a mensagem, e que a gente possa, diante desse fato e dos outros fatos que foi narrado, se modificar um pouquinho mais
para que um dia a gente venha um espírito só, retorne ao planeta Terra só como provas. Aí vai ser o planeta já perto, já regenerado. Então essa era a mensagem de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Obrigada. Então vamos agradecer a Dona Genesi. Muito obrigado por esta obra tão bela que a doutrina espírita nos traz. E convidamos mais uma vez a todos para que possamos nos elevar ao alto e agradecer por este momento, por esses breves minutos que aqui passamos de ensinamento do Cristo. Amigo Jesus, muito obrigado por este momento. Te rogamos humildemente que esta harmonia que aqui viemos em busca, que esta paz, sirva para nós de caminhada nesta semana, aonde te rogamos as bem-aventuranças, te rogamos que nosso anjo guardião, nosso amigo espiritual esteja conosco, que possamos estar mais fortes, que possamos aprender a fazer as nossas reformas íntimas, buscando dentro de nós a fazer com que o perdão esteja junto nesta caminhada, que possamos aprender a não julgar o nosso próximo, sermos melhores, porque temos as nossas provas, as nossas expiações. Cada um de nós é um espírito que tem uma grande caminhada, que já viemos do plano espiritual com uma vontade muito grande de acertar. Te rogamos, irmão Jesus, que não nos abandone jamais. Na grande realidade, tu nunca nos abandonastes. Nós, muitas vezes, é que saímos do rebanho e vamos buscar outros caminhos. Como disse a nossa grande amiga, quando a gente não aprende pelo amor, é com a dor que a gente vai aprender. E buscamos no Mestre Jesus, nos ensinamentos dessa doutrina, o conhecimento para minimizar essas dores, para que possamos aprender mais, julgar menos, que possamos apenas olhar a nossa caminhada e, quando possível, auxiliar o nosso irmão. Muito obrigado, Jesus, que a tua paz ilumine a todos nós, a todos a nossa cidade, da nossa família, aqueles que trazemos em nosso coração e nosso pensamento, aqueles irmãos que escrevemos os nomes nos cadernos, que trazemos junto de nós na nossa caminhada evolutiva. Te agradecemos e rogamos assistência por todos, pelo nosso planeta, que ainda em algumas cidades, alguns estados, sofre grande temor. Nosso planeta ainda passa por guerras, coisa ainda tão bárbara, Jesus, que te rogamos assistência para todos os continentes desse planeta, que é o nosso educandário terreno. Vamos caminhando e aprendendo, passo a passo, sempre junto de ti. Com este pensamento, te pedimos a permissão para encerrar a explanação da noite de hoje, dizendo muito obrigado e muita paz a todos nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Fiquem com Deus.